Artistas são visionários. Praticamos uma forma de fé enxergando um objetivo criativo que reluz à distância e seguindo em sua direção. Muitas vezes ele é visível para nós, mas não para os outros à nossa volta. Nem sempre lembramos, mas é nossa obra que cria o mercado e não o mercado que cria a nossa obra. Às vezes somos chamados a peregrinar em nome da arte e duvidamos deste chamado, mas mesmo assim o atendemos. Quem disse isso foi a Julia Cameron na apresentação do livro Um Caminho do Artista. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Algumas Observações. E hoje eu vim falar para vocês do Caminho do Artista, porque no vídeo passado eu recebi este comentário aqui, pedindo para eu falar mais sobre isso. O Caminho do Artista entrou na minha vida faz muito tempo. Eu estava até tentando lembrar quando que foi. Eu acho que foi lá para 2012, 2013, por aí. Talvez até um pouco antes. Vendo alguma coisa na internet, acho que no mundo dos blogs, eu descobri o Caminho do Artista. E eu fui atrás, eu comprei o livro em inglês, porque não tinha tradução ainda para o Brasil. Então esse é o original, The Artist's Way. Acho que agora The Artist's Way já tem outra capa. Uma capa mais bonita, inclusive, porque eu acho essa capa meio, sei lá. É o tipo de capa que eu olho e penso, eu me faria melhor. Então tá escrito, né? The Artist's Way, a Spiritual Path to Higher Creativity. A Course in Discovering and Recovering Your Creative Self, né? Então, que é a mesma coisa que tá escrito na versão brasileira? Não, não é a mesma coisa. Então, o caminho do artista, um caminho espiritual para elevar a sua criatividade, um curso para descobrir e recuperar o seu ser criativo, né? E aí eu comprei o livro. Eu acho que eu não passei da segunda semana tentando fazer. E por que eu acho isso? Porque tem um marcador bem na segunda semana. Foi a primeira vez que eu tentei. E aí, depois de uns anos, saiu a versão em português, né? O Caminho do Artista. Desperte o seu potencial criativo e rompa seus bloqueios. A Bíblia da Criatividade, 4 milhões de livros vendidos. O livro foi escrito pela Julia Cameron, que na versão em inglês tem essa fotinha aqui. Na versão em português tem a mesma fotinha. A mesma fotinha na orelha. E aí, por que eu tô falando isso, né? Porque a Julia Cameron já é uma senhora. Ela já não está mais como nessa fotinha. Se vocês forem no Instagram dela, vocês têm a versão atual dela. Mas o que é o caminho do artista? Como diz aqui na versão em inglês, ele funciona como se fosse um curso ou um programa para você entrar em contato consigo mesmo e recuperar o seu eu criativo. A ideia da Julia Cameron, ela fala sobre isso logo no começo, na introdução, fazer uma coisa um pouco parecido com o programa dos Alcoólicos Anônimos. Porque a coisa começou mais ou menos assim. A Julia Cameron, ela é escritora, ela é roteirista, ela toca instrumentos, ela é diretora de cinema, então ela é uma pessoa que ela é uma artista que atua em várias frentes. Ela tinha que escrever uns roteiros. E ela percebeu que ela estava bebendo demais para escrever esses roteiros e que isso a longo prazo não seria sustentável. Né? Essa coisa de eu só tenho criatividade se eu tiver uma atitude autodestrutiva, né? Se eu beber, se eu usar outro tipo de alterador de consciência, se eu brigar com todo mundo, se eu tiver de coração partido. Ela viu que isso não era uma coisa sustentável a longo prazo. Né? Porque você tá ali se autodestruindo, sofrendo, enfim, não faz sentido. E aí, ela até diz aqui, né, na página 13, para quem tiver o livro. Eu queria que o caminho do artista fosse como um programa dos 12 passos do Alcoólicos Anônimos. Praticamente sem líderes, autodidata, crescendo mediante a ausência de um controle central, expandindo-se por meio de uma série de avaliações pessoais. O meu lema era: o processo irá proteger e guiar, corrigir a si mesmo contra os abusos. Então, ela criou esse programa. E esse programa ele tem 12 semanas. Né? Então, o livro ele é dividido em 12 capítulos. Você tem a apresentação e a introdução. Aí ela fala sobre os princípios básicos e as ferramentas básicas.
e depois a gente vai fazendo o livro, a gente vai lendo o livro semana a semana. Então, cada capítulo é uma semana, e o livro tem 12 capítulos, e depois ele tem alguns adendos ali, né? Tem um epílogo, tem perguntas e respostas, enfim. Por que esse livro é tão legal, assim, né? Eu tentei fazer o caminho, então, falando um pouco da minha história, né? Quando eu comprei o livro em inglês, eu tentei, não passei da segunda semana, como a gente descobriu hoje, né? Porque eu fui folhear o livro e falei, nossa, tem um marcador aqui. Não passei da segunda semana. Depois de alguns anos, eu comprei a versão em português. E se não me falha a memória, eu fui acho que até a quarta semana. E aí, em 2020, de 2023 para 2024, nessa transição, eu consegui fazer o caminho inteiro. E foi intenso, foi transformador. E eu falei, nossa, isso... Eu não sou muito de reler os livros que eu tenho muitos livros, são poucos os que eu paro para reler, mas esse aqui eu sabia que eu iria voltar nele em algum momento, e agora 2025 chegou esse momento. O que eu senti foi, eu descobri coisas que eu não sabia sobre mim, então coisas que eu achava que não me incomodavam, eu descobri que sim, me incomodam. E coisas que eu estava dando muita importância, eu percebi que elas não eram tão importantes assim. E isso foi legal para o meu processo criativo. Então, como eu estava dizendo, o caminho ele tem uma introdução que ele tem essa apresentação que começa com o trechinho que vocês viram no começo do vídeo. Aí ela conta que um dia ela se sentiu chamada a ensinar criatividade. E aí, como que você ensina criatividade? É uma pergunta que todo mundo faz para ela, que ela vai explicar aqui na introdução. E aí, o que é interessante da Julia Cameron também, né? Ela trabalha com todos os tipos de artista. Então, ela vai trabalhar com escritores, com cineastas, com músicos, com pintores, artistas plásticos de um modo geral, pessoas que criam, que fazem artesanato, pessoas que trabalham com isso profissionalmente, pessoas que não trabalham com isso profissionalmente. Então, ela tem uma vasta experiência como professora de criatividade por conta disso, porque ela conhece muita gente, ela trabalhou com muita gente. E aí, o que ela propõe, né? Ela explica tudo isso na introdução, como nasceu o caminho do artista, que ela estava nessa pegada de querer entender como criar um processo criativo duradouro. E aí ela foi experimentando muitas coisas, até que ela começou a querer ensinar essas coisas para as pessoas. Diz que ela teve um chamado, né? E aí ela começou a ensinar o que ela tinha aprendido experimentando coisas. E aí ela foi registrando, ela tem um amigo que ficava no pé dela, ai, registra isso daí, escreve isso daí. E aí eles meio que montaram um livreto, e ela ia tirando cópias desse livreto, e dando para as pessoas durante as aulas como material didático, e as pessoas iam repassando. E aí chegou uma hora que ela falou, não, vou compilar tudo isso direito e vou fazer um livro, e foi assim que nasceu O Caminho do Artista. Feita essa introdução, a gente tem os princípios básicos. E aqui, a Julia Cameron, ela é uma pessoa que ela acredita que existe algo maior. E aí, algo maior, ela mesma diz, né? Você pode chamar de Deus, de universo, de eu superior, de deusa, de grande criador, né? Ela acredita que existe esse algo maior aí e que a criatividade vem dessa fonte. Então, ela tem essa crença e ela traz isso no livro. Então, quando ela termina essa apresentação, o capítulo seguinte, a parte seguinte se chama Eletricidade Espiritual, Princípios Básicos. E aí ela diz: para a maioria das pessoas, a ideia de que um criador estimula a criatividade é um pensamento radical. Tendemos a pensar, ou ao menos a temer, que sonhos criativos são egoístas, algo que Deus não aprovaria. Afinal, nosso artista criativo é uma criança interior propensa a um pensamento infantil. Então ela traz muito essa ideia, né, de que o artista está sempre brincando, o artista está sempre se divertindo, o artista está sempre experimentando. Brincar e experimentar é uma coisa também que envolve tentativas e erros e aprimoramentos. E quando você tem um Deus que só pune,
você fica com medo de tentar, né? Então é um pouco disso que ela traz, e foi um pouco disso que eu falei também no vídeo anterior aqui, a este, né? Aí ela continua. Se nossos pais expressaram dúvida ou não apoiaram os nossos sonhos criativos, tendemos a projetar essa mesma atitude na figura de um Deus parental. Precisamos alterar este modo de pensar. E aí ela continua na página seguinte, que é a página 25, dizendo: o cerne da criatividade é uma experiência de união mística. O cerne da união mística é uma experiência de criatividade. Aqueles que falam em termos espirituais costumam se referir a Deus como o Criador, mas raramente veem Criador como um termo literal para artista. Sugiro que você aceite o termo Criador literalmente. Seu objetivo é forjar uma aliança criativa, de artista para artista com o grande Criador. Aceitar este conceito pode expandir demais as suas possibilidades criativas. E aí ela fala que da experiência dela como artista e como criadora, que artistas são movidos por uma fé, por uma esperança, né? Uma esperança de contribuir com o mundo, uma esperança de trazer um novo ponto de vista para as pessoas, uma esperança de trazer um alento, ou uma esperança de chamar a atenção para algo importante, né? Porque nem todas as artes são fofinhas, tem arte que incomoda, mas esse incômodo chama a atenção para algo importante. Então ela fala que da experiência dela como artista e como professora, nós somos movidos pela fé no ato da criação. Na fé que a gente pode avançar. E aí eu vou abrir aspas para o que ela escreveu aqui, né? Repito, não estou pedindo que você acredite nisso. Para que essa emergência criativa aconteça, você não precisa acreditar em Deus. Peço simplesmente que observe e perceba o desenrolar desse processo. Com efeito, você será o agente e o observador da sua própria progressão criativa. A criatividade é uma experiência. Aos meus olhos, uma experiência espiritual. Não importa no que se acredita, a criatividade conduzindo à espiritualidade ou a espiritualidade conduzindo à criatividade. De fato, nem faço distinção entre os dois caminhos. Diante de tal experiência, a própria questão da crença se torna supérflua. Como diz Carl Jung no Fim da Vida, eu não acredito, eu sei. E aí ela cita, a página seguinte são princípios básicos, que ela pede para que a gente leia esses princípios básicos ao longo das 12 semanas aí, para poder ir se alinhando com um pouco disso, né? Então depois ela vai falar como que a gente pode usar esse livro, o que a gente pode esperar. Ela tem uma imagem que eu gosto muito, que ela fala que a criatividade é como capim. Então se você começa a cuidar só um pouquinho, de repente quando você vê já cresceu e já se desenvolveu e já tá se espalhando aí por todos os lugares. Eu gosto muito disso. Ela vai falar um pouco do processo, ela vai falar que as pessoas começam, às vezes, ou empolgadas ou céticas. Quando eu fiz, que eu terminei, eu comecei muito cética. E eu tô sentindo essa diferença da primeira vez que eu consegui terminar pra agora. Porque agora eu comecei empolgada, agora eu comecei aberta, agora... Porque eu já sei mais ou menos o que vai vir. Essa coisa de entrar num modo desconhecido sempre me deixa com um pouco de pé atrás, assim. Então, na primeira vez, eu comecei muito, muito, muito cética. Da primeira vez eu comecei muito desconfiada e dessa vez eu tô indo mais aberta, eu tô sentindo essa diferença. E aí ela fala que fazer o caminho do artista tem fases. Então tem uma fase que dá vontade de desistir, então essa fase que dá vontade de desistir ela chama de meia volta criativa. Depois vem uma fase que a gente vai adquirindo nova consciência e tal, que a gente escava sonhos, que às vezes a gente vive um luto, porque a gente entende que uma versão nossa não tá ali, ou porque a gente fica um pouco chateado, porque a gente vê que, poxa, se passou X tempo e eu não desenvolvi aquilo que eu queria. Aconteceu, sei lá, alguma coisa e eu abandonei um sonho, então tem uma coisa meio de luto aí nesses processos. Por isso que eu falei, assim, é muito intenso. Porque realmente isso tudo acontece e realmente ela é muito sincera, ela avisa tudo isso no começo. Tem uma coisa também que ela fala muito sobre a falta do apoio, então isso também ela já deixa bem claro desde o início. As pessoas ao seu redor
vão achar meio estranho, porque você vai começar a perceber as coisas de um jeito diferente e, por consequência, vai começar a agir de um jeito diferente. E nem sempre as pessoas ao seu redor vão te apoiar. Então, todas essas coisas ela vai avisando nessa introdução quando ela fala dessa coisa mais espiritual, mais divina. E aí depois ela vem apresentar as ferramentas básicas, que são as páginas matinais. E aí eu vou ler o que está escrito aqui. O que são as páginas matinais? Nada mais do que 3 páginas escritas à mão, com pensamentos em livre associação. Ah, droga, mais uma manhã, não tenho nada para dizer. Preciso lavar as cortinas. Peguei as roupas na tinturaria ontem, blá, blá, blá. Elas também podem ser chamadas, de forma mais infame, de drenagem cerebral, pois essa é uma das funções do exercício. As páginas matinais são os simples atos de mover a mão sobre o papel e escrever qualquer coisa que venha à mente. Nada é mesquinho, tolo, estúpido ou esquisito demais para ser incluído. As páginas matinais não precisam ter tiradas inteligentes, embora ocasionalmente tenham. Muitas vezes não tem e ninguém jamais saberá disso, a não ser você mesmo. Ninguém terá permissão para lê-las a não ser você. E nem você deve lê-las nas primeiras 8 semanas do curso. Apenas escreva 3 páginas e enfia no envelope. Ou escreva no caderno em espiral e vire a página e não folheie as anteriores. Apenas escreva 3 páginas e mais 3 páginas no dia seguinte. A informação que está faltando disso que eu li elas devem ser escritas de manhã, assim que você acorda, né? Por isso que são matinais. Então, a ideia é essa. É você esvaziar. Colocar tudo. Você tá com raiva de alguém? Xinga essa pessoa ali. Você tá com um sonho, um desejo? Coloca esse desejo ali. Você tá precisando de uma ideia? Escreve. Eu estou precisando de uma ideia para tal coisa. Você tá precisando de desabafar? Desabafa ali. Você tá precisando de fazer a pauta que você vai levar para terapia? Coloca ali. Então a ideia das páginas matinais é tirar tudo que está ocupando o espaço da cabeça logo de manhã. Por quê? Porque você vai escrever 3 páginas e tem que ser 3 páginas frente e verso. Porque ela fala que se você escrever menos de 3 páginas, você não esvaziou tudo. Então você tem que escrever 3 páginas frente e verso logo de manhã, porque você esvaziou a sua cabeça. E o fato de esvaziar a sua cabeça abre espaço para ter novas ideias. Ela fala aqui, as páginas matinais são a principal ferramenta para a sua recuperação criativa. Como artistas bloqueados, tendemos a nos criticar sem dó. Mesmo que o mundo nos reconheça como artista, por dentro sentimos que nunca fizemos o bastante e que o que fazemos não é o suficientemente bom. Então aqui também as páginas matinais servem para a gente colocar a voz do nosso censor. Ela dá esse nome, né? Censor para o nosso crítico interno. Então sabe que quando você escreve e você fica... Ai, mas isso não tá bom. Ai, mas isso é só clichê. Ai, mas ninguém vai querer ler isso. Tudo isso vai para suas páginas matinais. A ideia é tirar mesmo da cabeça. As páginas matinais são obrigatórias para todas as semanas. E o que eu percebo antes de fazer o caminho do artista, eu tinha muita dificuldade de escrever de manhã. Porque eu sou uma pessoa mais noturna, assim. Eu tenho meu pique de energia, sei lá, das 4 da tarde em diante. Então eu gostava de escrever à noite. Eu ainda escrevo à noite. Mas depois que eu implementei essa coisa de escrever as páginas matinais porque eu fiz as 12 semanas, eu continuei com esse hábito e foi muito legal. E ela até fala aqui, né? As páginas matinais são obrigatórias. Nunca pule este exercício, nem escreva menos de 3 páginas. Não interessa o seu humor. As coisas horríveis que o seu censor estiver dizendo também não importam. Existe essa noção de que precisamos de estar com vontade no clima para escrever. Não é verdade. Eu acho que as páginas matinais, elas treinam a gente também para isso, né? Tem essa coisa, esse mito de que artista só trabalha quando baixa uma musa inspiradora que... Não. Ser artista, no meu caso, né? Ser escritora é uma profissão. E aí eu sempre brinco, né? Quando eu trabalhava na escola, e mesmo agora que eu dou aula particular, mas quando eu trabalhava na escola eu tinha que bater ponto. Tinha dia que eu tava super afim, super com vontade, era a maioria dos dias, mas tinha dia que eu não tava com vontade, tinha dia que eu tava cansada, tinha dia que eu tava com dor de cabeça, mas eu ia, batia o ponto do mesmo jeito. As páginas matinais funcionam
dessa forma, né? Treinam a gente pra também exercitar isso. Ser artista é uma profissão. E a gente vai trabalhar do jeito que a gente tá. Se a gente tá 200% no ritmo ragatanga, a gente vai escrever as páginas matinais no 200% ritmo ragatanga. Se a gente tá só 0,1% drenado de energia, a gente vai escrever as páginas matinais com esse 0,1% drenado de energia. Talvez isso, inclusive, seja o assunto das páginas matinais, né? Hoje acordei sem energia e blá, blá, blá. Então, eu acho que as páginas matinais ensinam isso pra gente. Eu escrevo todos os dias. Inclusive, quando feriado, sábado, domingo, férias, né? Eu fui pra Argentina com uma amiga e ela achava muito bonitinho. Ela falava, eu acho muito bonitinho que você escreve todos os dias. Sabe, eu separava ali enquanto ela ia tomar um banho e se arrumar, eu me arrumava rapidinho e escrevia as páginas matinais. Como escritora, eu sempre carrego um caderno junto comigo, que normalmente é o caderno que eu faço as páginas matinais. Eu junto tudo, né? Meu caderno é meu diário, páginas matinais, né? Porque eu faço as páginas matinais, mas se eu tenho alguma ideia ao longo do dia, eu anoto ali também. Vira meio que um commonplace book, enfim. E aí ela vai falar que a gente tem um cérebro lógico e um cérebro de artista, e que o sensor mora no cérebro lógico e o artista mora no cérebro do artista. Então a gente tem que separar esses dois momentos. E é o que eu sempre falo para as minhas alunas, né? E para os meus alunos. Na hora de escrever é a hora do artista. O sensor, ele pode ser ótimo na hora de revisar um texto, por exemplo. Ele vai falar, olha, você está repetindo muitas palavras, vamos dar uma ajeitada nisso aqui, fazer elipses, trocar por sinônimo, trocar por alguma expressão, um outro jeito de dizer. O sensor, ele tem a função dele, mas não é no momento de criação. E aí, a outra ferramenta, gente, ela fala muita coisa sobre as páginas matinais. Eu sugiro que vocês comprem o livro e leiam, porque é um tão assim, né? A outra ferramenta é o encontro com o artista. E aí, eu também vou ler o que ela diz aqui, né? Mas o que é exatamente o encontro com o artista? É um tempo, talvez 2 horas por semana, reservado especialmente para alimentar a sua consciência criativa, seu artista interior. Em sua forma mais primária, o encontro com o artista é uma excursão, 1 hora para brincar, que você planeja com antecedência e não deixa ninguém interromper. Você não leva ninguém mais para o encontro com o artista além de você mesmo e seu artista interior, ou seja, sua criança criativa. Isso significa ir sem a companhia do namorado, cônjuge, filhos, nenhum penetra de qualquer tipo. Aí na outra página, isso está na página 44, na página 45 ela continua. O encontro com o meu artista? Sim, o seu artista precisa sair com você, ser paparicado, escutado. Há muitas maneiras de fugir desse compromisso quanto há dias na sua vida. Estou sem dinheiro nenhum é a desculpa mais comum, embora ninguém mais tenha dito que esses encontros envolvessem grandes despesas. Seu artista é uma criança. Tempo com os pais significa mais do que despesas. Uma visita a uma loja de artigos de segunda mão, um passeio na praia, assistir a um filme antigo, uma ida a um aquário ou a uma galeria de arte. Essas coisas custam tempo e não dinheiro. Lembre-se, o compromisso de passar esse tempo juntos é sagrado. Então, qual que é a ideia aqui, né? A ideia é você passar tempo de qualidade com você mesmo. E se as páginas matinais elas são para esvaziar a sua cabeça, o encontro com o artista é para encher a sua cabeça de referências, né? Então você vai na praia, você está observando as pessoas. Você vai a um museu, você está em contato com obras de arte. Você vai numa papelaria, você está comprando coisinhas de material escolar para você brincar e você está relembrando coisas da sua infância. Então a ideia é você encher, ela brinca, né? Você encher o poço e estimular esse artista interior. Ela fala aqui, passar tempos a sós com a sua criança artista é essencial para nutri-la. Uma longa caminhada pela natureza, uma ida solitária à praia para ver o pôr do sol ou o amanhecer, um passeio diferente a uma igreja onde nunca esteve, para ouvir o coro gospel, ou uma visita a um bairro étnico, onde é possível experimentar e conhecer coisas novas. Seu artista poderá adorar qualquer uma dessas opções. Ou talvez ele prefira ir a uma pista de boliche. Então, conforme ela vai escrevendo, ela vai falando. E aí ela continua, comprometa-se a manter um encontro semanal com o artista e então observe o seu lado desanimado e negativo tentar se livrar desse compromisso. Perceba como esse tempo sagrado é facilmente encurtado. Perceba como ele, de repente,
passa a incluir uma terceira pessoa. Aprenda a se defender dessas invasões. E aí ela fala que as pessoas têm mais resistência a fazer o encontro com o artista do que a fazer as páginas matinais, embora as páginas matinais sejam diárias e, em teoria, deem mais trabalho. Porque ela fala que o encontro com o artista traz uma intimidade com a gente mesmo. Há uma tendência a gente a querer evitar essa intimidade. Aí, por fim, eu vou ler só mais um trechinho que diz assim, que tá na página 47. As páginas matinais nos ajudam a conhecer o que pensamos e o que achamos ser necessário. Identificamos áreas problemáticas e preocupações. Vamos reclamando, enumerando, identificando, isolando, nos inquietando. Esse é o primeiro passo, análogo a uma oração. Às vezes ela compara as páginas matinais com oração ou com meditação. Aí ela continua. No decorrer da liberação engendrada pelo encontro com o artista, acontece o segundo passo. Nós começamos a ouvir soluções. Igualmente importante, começamos a formar reservas criativas que iremos utilizar quando chegar o momento de realizar a nossa arte. Porque é isso, né? Ela fala que isso é cuidar do nosso artista, é encher o nosso poço. Porque ela fala que é muito comum acontecer de estarmos... A gente começa um trabalho muito empolgado e aí, de repente, parece que acabou todas as ideias. Acabaram. Tipo, as ideias foram embora. E aí você fica no meio do trabalho com tipo John Travolta, sabe? Assim... Ué, o que foi? O que eu faço agora? Mas é por isso, porque ou a gente tá com muita preocupação na cabeça, ou a gente não encheu o nosso poço com ideias novas, e a ideia do encontro com o artista é isso. E aí, eu acho que muito importante lembrar que a gente precisa... Ela fala assim, para encher o nosso poço, pense em magia, em deleite, em diversão. Não trate essas coisas como obrigação, né? Então não é uma obrigação. A ideia é a gente se divertir, é a gente encontrar. E aí, como ela tem esse lado todo místico, né, a Julia Cameron, ela vai falar que essas coisas todas vão conversar com a gente, né? O universo, Deus, vai mandar o recado, tanto pelas páginas matinais, porque você vai estar escrevendo e de repente você vai ter uma ideia e aí, puf, você escreveu a ideia ali. E isso acontece. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar escrevendo e vir um personagem ou um texto, e aí eu comecei a escrever o texto e isso virar ou alguma coisa para o livro novo, ou alguma coisa para o blog, ou algum texto para newsletter. Então isso acontece, assim. Pelo menos comigo aconteceu. E essa coisa do encontro do artista também, né? De você, sei lá, tá com um problema e tá pensando e de repente você encontra uma obra de arte que fala sobre isso, ou você cruza caminho com uma pessoa, né? Então, sei lá, você vai no cinema e aí você encontra a pessoa que vai vender o ingresso pra você no cinema e aí ela te fala alguma coisa diferente ou ela te sorri de um jeito diferente que dá um insight. E aí você fala, nossa, a solução do que eu precisava estava aqui. Ela termina toda essa apresentação e esses princípios com um contrato. Que o meu, vocês vão ver que está em branco. Porque o que eu fiz? Como eu sabia? Eu imaginei, eu falei, eu vou querer fazer isso aqui várias vezes, né? Então, eu tirei uma cópia do contrato e colei no meu caderno, onde eu faço as páginas matinais. E aí lá eu preenchi o contrato, né? Mas aí você preenche falando que você entende que você está realizando esse programa aqui intensivo, que você vai se dedicar à leitura semanal dos capítulos, e que vai fazer as páginas matinais do encontro com o artista, e que esse curso levanta questões importantes com que você vai ter que lidar, e também, que eu acho que é muito importante, que é cuidar bem de si mesmo. Então, sono, exercícios e atividades que façam a gente se sentir bem. Então, essa é a introdução toda do livro, e isso é o caminho do artista. Mas é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, que aí a gente vai trocando ideia. E se vocês já fizeram o caminho do artista, também contem aqui, ou se vocês querem fazer, contem aqui. O que eu sempre falo é, escolham um bom caderno e uma boa caneta, isso influencia na hora de escrever as páginas matinais. Então, por exemplo, se eu tentar escrever num caderno pautado, não vai rolar. Pra mim tem que ser caderno sem pauta. Se eu tentar escrever com uma caneta azul, eu sei que não vai rolar, porque eu gosto de caneta preta. Então, cada um com as suas manias, mas é importante que vocês respeitem isso, as suas manias, e escrevam. Façam isso, gente. Mesmo que vocês não façam o caminho do artista, né, as 12 semanas,
tentem fazer as páginas matinais e o encontro, porque vale muito a pena, tá bom? Por enquanto é isso. Um beijo e tchau!